Durante 8 dias, milhares de pessoas vão passar por aqui e vão conviver com uma experiência única. Uma experiência única de um português. De um português. Muito obrigado por essa possibilidade que também é única. Aproveitem bem, porque não é todos os dias que veem o feito de um português assim traduzido em imagens e conhecem o próprio, ao vivo e a cores. A minha segunda palavra vai para aqueles que ajudaram a tornar possível esta exposição. E aí, além do nosso comandante Ângelo Felgueiras, da sua família, foi importante, e do Centro Colombo, foi importante a presença da República. Porque a Maria João Ruela ajudou, o Rui Ochoa ajudou na escolha das fotografias e o Museu da Presidência da República, está aqui a senhora diretora, ajudou imenso em pouco tempo pôr de pé uma exposição. Mas é assim que nós lá trabalhamos. Tem que ser tudo muito rápido, mas bom. Rápido, mas bom. E depois é bom ter aqui o Presidente a acreditar, já explicarei um pouco porquê mais, porque a ideia é contribuir para acreditar. Mas antes de falar dessa ideia, deixem-me pegar naquilo que foi a aventura deste jovem, que ainda é jovem, que começou há 20 anos, há 21 anos. Nós imaginamos como ele era há 21 anos. Aliás, há fotografias que permitem imaginar. Há 21 anos, portanto com 40 e poucos, ele arrancou para uma aventura que era subir aos 7 pontos mais altos do mundo. E depois, não contente, ir ao Polo Norte e ao Polo Sul. E nós ouvimos falar dos estrangeiros que fazem tudo isso e infelizmente não falamos do muito bom que nós, portugueses, somos capazes de fazer. Ele começou por fazer aquilo que está aqui patente como um desafio, no fundo, de que nós portugueses gostamos sempre. Ele quis desafiar a natureza e desafiar-se a si próprio no contacto com a natureza. Até onde é que podia ir? E foi tentando, progressivamente. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos, 7 passos. E depois já se considerava muito seguro e naturalmente avançou para os polos. Teve sempre o apoio da família. É um caso único, porque noutras expedições com estrangeiros é raro ir a família. Nunca levam a família. Ele levou a família até que altitude? 8.000, 5.000. Mesmo assim, a família a 5.000 metros. E alguns dos membros da família com 10 anos de idade, 13 anos, 7 anos de idade, é testar a família. Não é testar-se a si próprio, é testar a família. E ficou bem testado, está ali em boa forma, muito bem. Mas depois, a partir de um determinado momento, ele, além de querer ir mais alto e mais longe, quis contribuir para obras sociais. Não foi por ir, não foi por aventura, não foi por desafio. Pensou, eu quero colocar este meu feito ao serviço de obras sociais. E aquela obra social que nos reúne aqui hoje, a acreditar, é uma obra que lida todos os dias por todo o país com crianças, bebés, crianças e jovens com cancro, criando condições para que as famílias possam acompanhar junto aos hospitais de tratamento situações muito dolorosas, muito difíceis, muito longas e muito dolorosas. E, como imaginam, de evolução imprevisível. E foi ao serviço dessa causa que ele foi mais longe e mais alto nos seus últimos feitos.
E um dia conhecemos-nos, estivemos juntos na casa da Acreditar em Lisboa, a seguir a isso. Eu convenci-o a ir às escolas contar o seu exemplo. Nada melhor do que as crianças e os jovens para perceberem que era possível e que era possível por uma justa causa. Estivemos na escola professor Rui Luís Gomes e antes disso eu disse: porquê é que realmente não faz uma exposição para contactar com milhares de pessoas? Senão nunca terá a possibilidade de transmitir a tantas portuguesas e tantos portugueses a sua mensagem. Aqui estamos hoje. Falámos nisso há menos de 2 meses. Em menos de 2 meses foi possível fazer. E agora olhem bem para o exemplo deste homem. Porque ele é o português no que o português tem de melhor. Ele sonhou. E o português é um sonhador. Mas ele sonhou. E sonhou o impossível. Qualquer um de nós pensa com a idade que ele já tinha, por muito ginasticado que fosse, por muito bom comandante que fosse, no plano da aviação, sonhar fazer o que ele sonhou é uma temeridade. É quase uma loucura. Pois ele sonhou a loucura. Depois preparou-se. No outro dia ele contou-me que descobriu que nada mais parecido do que esquiar na neve no Polo Norte e no Polo Sul do que esquiar na areia da praia, em algumas praias. Então passou o tempo a esquiar, coisa que nunca me tinha passado pela cabeça, a esquiar em areias da praia. Preparou-se fisicamente, preparou-se psicologicamente, preparou a família. Prepararam-se todos. E foram 20 anos desta aventura. Depois foi determinado. Não valia a pena sonhar só, preparar-se, era preciso ser determinado. Não desistir. Não desistir da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem da quinta, nem da sexta, nem da sétima, nem dos polos. Quantos de nós sonhamos muito, preparamos-nos, não é muitos portugueses prepararem-se, mas enfim, preparamos-nos e depois realizamos 1, 2, 3 das metas que sonhamos e depois dizemos: já chega, esta é muito difícil, esta já não consigo. Não, ele continuou em frente, mostrou determinação. E depois, além da determinação, pensou o seguinte: nós não vivemos sozinhos. Eu vivo com a minha família, mas a minha família é mais ampla do que a minha família. Há problemas à minha volta que eu não posso ignorar. Eu não posso pensar só, eu tenho um estatuto bom na vida, eu faço o que quero fazer, eu sonho e concretizo os meus sonhos, sou feliz. E ele pensou: eu não sou feliz só com isso. Eu só sou feliz se fizer mais gente feliz em Portugal. E começou a escolher as instituições, começando naquelas em que havia mais gente infeliz, que mais precisava. E pensou: eu só me realizo se me realizar com os outros e pelos outros. Eu tenho de pôr esta minha realização ao serviço dos outros. Porque cada vez que eu der um passo, eu tenho mais força que estou a dar por mim e estou a dar por aqueles que esperam que eu chegue lá acima ou vá mais longe. No caso de Acreditar, eu estou a fazer isto, por muito que me custe, a pensar na Acreditar. Se eu falhar, falho perante a Acreditar. E eu não posso falhar perante a Acreditar. Porque Acreditar não é um nome, pensou ele. São crianças de carne e osso que eu conheci e que estão a sofrer. E eu posso fazer a diferença na vida deles.
Isto é um exemplo para todos nós. É um exemplo tão grande que a certa altura ele me chegou a dizer: agora vamos nos encontrar na Casa da Acreditar, porque eu vou entregar um cheque com um valor. E na altura em que ele falou comigo, faltavam 8 dias e ele estava em metade do valor. E eu disse: este homem é louco. Um Presidente da República recebe milhares de pessoas e uma boa parte é mesmo louca. E louca no bom sentido do termo. Outros são loucos só. Ponto final, parágrafo. E eu disse: ele é muito bom, ele é excepcional, mas ele não consegue em 8 dias duplicar o valor. Chegámos ao dia. Ele saca, sabem como é, aqueles cheques enormes em cartolina, tá? E estava lá o valor. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas conseguiu em 8 dias isso. Também é o objetivo desta exposição. Para aqueles que possam, uma pequena contribuição para acreditar. Para os que possam, é uma fotografia. É uma fotografia que compram. E há ótimas fotografias. É no fundo seguir o exemplo de Ângelo Felgueiras. Mas o mais importante é decorarmos isto. O exemplo dele deve iluminar-nos na nossa vida. Temos de continuar a sonhar. Mas há a crise, há o problema da saída da crise, há isto que não corre bem, há aquilo que corre mal, mas eu sonho. Pois eu trabalho para realizar o sonho. E depois eu insisto. Não é a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta. Eu vou chegar lá. E vou chegar lá com os outros, a pensar nos outros. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que quando eu soube desta aventura, fiquei apaixonado por ela. Porque era tão forte este exemplo, que devia correr todas as escolas de Portugal. O sonho nessas escolas, nessas crianças, nesses jovens, não tem que ser igual ao sonho do Ângelo Felgueiras. Não tem que sonhar ir aos sítios mais altos do mundo. Tem que sonhar outras coisas. Mas tem de sonhar. E tem de seguir o exemplo dele. Isso é que é o mais importante. O exemplo dele é excepcional. Passamos a vida a falar a heróis, pois há heróis anónimos que são assim como ele. Ele divertiu-se. Mas ele no fundo estava a desafiar-se a si próprio. Estava. Mas estava ao serviço dos outros. E estava mostrando qualidades que são fundamentais para todos nós como povo. Devemos ser assim como ele foi e como ele é. E o único problema que eu tenho, verdadeiramente, vou confessar-vos, é não saber o que é que ele vai fazer a seguir. Porque ele não pode ficar parado. É verdade, está a ficar velhinho. Mas mesmo velhinho está numa forma ótima e, portanto, tem de fazer outras coisas. Qual é o próximo desafio? Não sei. Mas se não é ele, é um dos filhos. É alguém da família. Ou é alguém conhecido, ou alguém amigo, não interessa. Não pode parar aqui. Isto não é um fim. Isto é um recomeço. Termino por onde comecei. Muito obrigado ao Centro Colombo por nos dar, neste dia, a oportunidade de olharmos para uma obra de coragem, uma obra ao serviço de causas sociais e uma obra que nos orgulha a nós, portugueses. Nós não somos piores do que os outros. Eu passo a vida a dizer, nós somos melhores do que os outros. E as pessoas dizem, ele diz isso porque é presidente, tem que puxar pelo moral para cima. Não, nós somos melhores do que os outros. Somos a escalar montanhas, somos no futebol, somos nas artes, somos na cultura, somos nas empresas, somos na ciência. O que há de portugueses espalhados pelo mundo, que chega-se às universidades, chega-se aos hospitais, chega-se às empresas lá fora e dizem-nos qual é o melhor? É um português. Na lista dos melhores, onde é que estão os portugueses? No outro dia fui aí ao Instituto Superior Técnico
porque havia um exercício de segurança contra as invasões dos computadores, que é hoje um dos riscos deste tempo. E havia equipas portuguesas, uma equipa portuguesa a lutar contra equipas de todo o mundo. Todo o mundo. Pois nós estávamos, na altura em que estava a decorrer o exercício, nós estávamos nos 5 primeiros, em competição direta com americanos, com russos, com um ou outro dos grandes países europeus. Tínhamos uma equipa portuguesa que estava ali num domínio do mais difícil a competir em pé de igualdade. Só não havia chineses, porque esses, para não desvendarem os segredos, não entram em competição. O que têm a fazer, fazem de forma mais discreta. E, portanto, nós somos assim. O Ângelo Felgueiras é assim, ele merece uma grande salva de palmas.